Olá a todos os nossos ouvintes, estamos dando início a mais um episódio do Motor e Mentor, hoje com um convidado muito especial, nosso primeiro convidado internacional, nosso queridíssimo francês Alain Tissier, ex-vice-presidente da Renault, passou aí por inúmeros cargos dentro da Renault, já vamos conhecer um pouquinho mais da história dele. O Alain tem 42 anos de Renault, Alain? 42 anos de Renault. E vamos conhecer aqui um pouquinho da trajetória dele. O Alain é administrador de empresas, fez a sua faculdade ainda na França, posteriormente várias outras especializações, né, Alain? E vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre gestão de crise. O Alain enfrentou diversos momentos de crise mesmo no mercado, então sabe muito bem como se posicionar estrategicamente diante de cenários não muito favoráveis para o mercado, que é o que nós estamos enfrentando hoje. Então, com toda a certeza do mundo, saíram vários insights para o mercado atual de toda essa experiência, até porque 42 anos não são 42 dias, e ele vai contribuir conosco aqui. Alain, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, por compartilhar conosco tanto conhecimento, tanta bagagem, tanta trajetória aí. Então, sinta-se à vontade, eu já dei uma breve explicação aqui, né? Mas foram inúmeros anos de Renault, como diversos cargos, então organiza para nós aí cronologicamente todos esses cargos aí até chegar a vice-presidente aqui no Brasil. Boa tarde, Lucas, muito obrigado para os nossos ouvintes, né? Se na realidade eu cheguei no mercado do trabalho em 75, era uma crise do petróleo, era um desastre total. Meu pai trabalhava na Cinca, lá na França, que eu fui conhecido no Brasil também. Ele falou, manda o seu currículo, e a Renault me chamou. E como eu sou canceriano, meio artista, eu falei, eu vou ficar 6 meses na Renault, lá em Billancourt, né? Que ainda era o local onde, em 1898, o próprio Renault começou, não é? Mas deu 42 anos, que pode parecer pelos os mais jovens uma loucura, mas quando eu faço um balanço de todas as áreas com que eu mexi, e como eu gosto de falar no Brasil, cheguei em 93, eu morei em 2 países, não é? Em São Paulo e Curitiba, porque tem um jornalista que sempre fala que São Paulo é um país estrangeiro amigo do Brasil, não é? Então eu cheguei aqui como um dos pioneiros, não é? Quando a Renault voltou. Donc, eu trabalhei na área de marketing, gestão de projeto, qualidade, produto, essas coisas assim. E no final, meus 7 últimos anos, eu cuidava de todo o back-office, né? Eu falava para o presidente, só se preocupe de produzir e vender, o resto eu cuido, né? Donc, eu cuidava da área de serviço, de segurança, construção civil, jurídico, relações com o governo, responsabilidade social, e todas essas coisas, né? Essas coisas que você não enxerga, mas que são bem importantes, né? Uma fábrica de carro hoje vai muito além só de construir o carro em si, né? Porque, por exemplo, a nossa Renault de São José dos Pinhais, quando ela trabalha em 3 turnos, são quase 3.000 pessoas por dia. Sim. Donc, são 3.000 refeições, 150 linhas de ônibus, 1.000 voos nacionais e 100 internacionais por mês. E tudo isso tem que funcionar, não é? Donc, donc eu aprendi bastante lá fazendo esse tipo de coisa, não é? Participei de projetos, eu fui um dos pais do Sandero. O Sandero, ele é importante porque foi um dos poucos modelos produzidos fora da França. Desde o início do projeto? Desde no início, porque na França não é uma crítica, por natureza é um país muito centralizado, não é? E todos os novos modelos aparecem lá, ou na Europa, não, vamos dizer agora. Mas o Sandero nasceu com a ajuda da França, óbvio, design, engenharia, mas a primeira linha de produção foi aqui, não é?
E um dos meus últimos projetos que também é interessante foi projeto chamado CVP60, porque quando o mercado está indo bem, que não é o caso de hoje, né? A nossa fábrica, ela produz um carro por minuto. Sim. Quando eu cheguei lá, estava montado já essa estrutura e foi... Donc, eu parecia uma criança num parque de diversão. Donc um carro por minuto. Depois, os colegas da comercial têm que arrumar um cliente por minuto, né? Senão a conta não fecha, né? Ok. Donc, é isto. Eu viajei em quase todos os países da América do Sul, América Latina, né? Na Europa, na Índia, que para mim foi uma experiência impressionante. O Japão, com os colegas da Nissan. Mas, como eu falei, nunca foi na China, mas eu não desisti ainda. Mas cada vez que estou viajando num país assim que eu não conheço, eu entro na internet e eu procuro o blog de um brasileiro, né? Porque sempre um brasileiro que vai te falar onde ir, não ir. Um guia turístico. É isso. Eu entro no site da embaixada do consulado e depois eu procuro lá o curitibano que mora na Austrália, na Nova Zelândia, porque tem brasileiro no mundo inteiro, né? Pelo caso, e não é para ser puxa-saco, o executivo brasileiro ele é muito cobiçado no exterior. Mesmo? Sim. Porque ele não reclama, ele está topando, né? Tem um colega da Renault, por exemplo, que acabou de voltar, ele passou 10 anos fora na Rússia, na Índia e nos Marrocos. Uhum. Não é brincadeira, né? Sim. Mas... alguma coisa muito boa tem para agregar aí, né? Sim. Vai lá, está olhando, está se aproximando e está entregando, né? E tem uma capacidade de se adaptar às culturas locais, né? Com o francês, porque não sei se eu sou 49% francês e 51% brasileiro, ou o contrário, né? Isso não está muito claro, né? Mas é isto, não é agora... Aposentado não, eu gosto no Brasil, o pessoal fala na reserva. Na reserva. Estou na reserva, né? Pronto para entrar em campo se precisar. Exatamente. Eu vou aproveitar para comentar, porque tem um mundo inteiro que está assistindo. A chuva começou. Somos em Curitiba, a chuva começou, são 2h22 da tarde. 14h22, a chuva. Puta. E começamos a gravar, tinha um sol aqui, não tinha, não? É isso, então, Lucas. Essa é Curitiba, né? Tá bom. E durante toda essa trajetória, então, agora, igual você acabou de comentar, né? Foi uma jornada, uma carreira bem sólida, então... diversas posições executivas, sabe o mercado, como é que funciona, viu muita coisa acontecendo. E fazendo um link, né, já com isso que nós estamos vivendo agora, nesse período, acredito eu que já podemos considerar um período pós-pandemia, início de uma pós-pandemia, mas infelizmente um momento de guerra aí. Durante a tua trajetória profissional, qual foi a pior crise que você enfrentou assim e como superou dentro do mercado automobilístico essa crise? Qual foi a mais significativa? Alors, só para esclarecer, vamos falar de gestão de crise, mas eu vou responder à tua pergunta, mas minha participação hoje seria muito mais para focar sobre crise dentro da tua empresa. O pessoal não está preparado e pode virar um desastre, não é? Porque as crises internacionais, quer dizer, por exemplo, a fábrica está parada essa semana, isso é uma crise sem ser é uma crise porque você está parando, mas era previsível, há 2 anos que o negócio está acontecendo, que é um pouco diferente e tão forte que não quero muito falar eu quero focar sobre crise dentro da companhia. Agora, eu passei para uma crise e outras montadoras também em 2011, do tsunami no Japão. E o pessoal vai perguntar, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Porque tinha peças vindas de lá. Eu me lembro, era um componente eletrônico, como sempre, e que era um componente, porque era um período onde as montadoras tinham a mudar a qualidade dos motores para diminuir as emissões, né? Então, dia pelo outro,
tínhamos como produzir motores da especificação anterior, mas não com a especificação nova, né? Uhum. Como você faz isso? Então, tem que isso que eu falo, tem que ir rápido, mas tem que ir com calma, né? Porque não pode deixar o fabricante sozinho se virar, não é? Então, é isso que eu vou voltar sobre isso. Então, crise internacional, passei por isso. Passamos por crise que as pessoas às vezes não entendem, mas quando eu tive o atentado lá numa boate em Paris, que eu tive um monte de mortes, não sei o quê, por que foi uma crise para nós? Por quê? Bataclan? O Bataclan, é? Por que foi uma crise para nós? Porque tínhamos brasileiros lá, tínhamos funcionários lá. Onde é que estão esses funcionários? Como que... Sabe? Então, tem que te organizar para proteger o teu pessoal, não? Eu passei por isso também no tufão na Índia. E tínhamos funcionários. E por isso que a gente fala que quando tem uma missão, sempre tem que saber onde é que está o teu funcionário, não é? Que hotel, essas coisas assim. Mas as crises mais fortes que eu cuidei, o que eu vi no Brasil, sobretudo, é quando você, por exemplo, tem incêndio. Sim. Um incêndio na fábrica. Como você resolve? Na fábrica, na tua empresa, ou no teu armazém, não é? Donc, incêndio, granizo. Alagamento, sim. Tivemos granizo várias vezes. E granizo como que eu posso falar? Depois se corta. É filha da puta, né? Porque o granizo, ele está passando 10 metros à direita ou 10 metros à esquerda, você vai ser protegido. Mas se ele está passando, como que eu cuido disso? De ventania, assalto. Uhum. Tivemos que passar por assalto no banco da fábrica, não é? Coisas modernas agora, hacker. Uhum. E tudo que estou falando aqui não é confidencial, foi comunicado na época. Por exemplo, acho que em 2016, tive um hacker que parou quase todas as fábricas da Renault no mundo, né? Como você resolve esse tipo de coisa, né? E pedindo retorno financeiro por conta para devolver sistemas. Donc, como que eu faço assim? E por isso que um carro pegou fogo. E, por exemplo, nesses dias no Brasil, desde ontem, o Brasil está vivendo mais uma crise que não quer criticar, me criticando. Eu acho que não está bem tocada. Que temos ou não temos que desligar a central de Angra dos Reis, ok? Uhum. Porque tive esse problema Donc, e por isso que eu falo que gestão de crise é um negócio que tem que preparar na tua empresa. Se você não se prepara, você vai apanhar, não é? Donc, quer seja pequena, média e sobretudo grande, em cada área, uma área comercial, fabricação, engenharia, compras, não sei o quê, tem que ter um dos funcionários que é o correspondente de gestão de crise, né? Uhum. E quando um pepino acontece, tem que juntar imediatamente, a gente chama uma célula de crise, né? E o chefe, que vai ser, depende, se é um problema na fabricação, o chefe vai ser o diretor da fabricação. Se é um hacker, vai ser o diretor da informática, não é? Mas tem que ser super rápido e organizado, ou seja, correr atrás dos testemunhos, não é? Que viu, que eu vi, anotar tudo. Donc, tem regras que temos, não é? Donc, tem que juntar rapidamente essa célula, não é? Que, por exemplo, eu já passei por isso, caso de incêndio, quando você vai começar a entrevistar o pessoal que estava lá no local do incêndio, com certeza alguém fez besteira. Sim. E a pessoa vai mentir. Donc, anote tudo, porque nossa memória... E tem um negócio muito importante, é controlar a comunicação. E não pode ser como está acontecendo agora. Não sei, o governador tomou a decisão de desligar a fábrica de Angra. Não é assim. Tem que ser a célula que se organize
escuta, anota tudo e, primeiro, tem que proteger as pessoas, que é fundamental, ok? 2, verificar se tem um impacto ou não sobre o negócio, né? A linha está parada, o pátio está fechado, essas coisas assim, né? Comunicação, falar com a autoridade, e tem uma escala, né? Que vai te ajudar a decidir se é uma coisa, eu diria, são uma escala, não? Se a situação é séria, situação é de urgência, ou se a situação é de crise, não é? E que é muito importante, não é um presidente sozinho que vai decidir, né? Okay? É muito importante, e as empresas não estão preparadas. Sabe, você chega nesse prédio, tem um incêndio no 25º andar, encontraram um corpo perto do elevador, o que você faz? A tua empresa está no 25º andar, não é? Donc, ser preparado e fazer treinamento. Cada 2 anos a gente fazia um treinamento, né? Geralmente do lado da fábrica, o pessoal está mais organizado, né? Do lado da comercial, que é mais criativo, não estava bem assim, não é? Donc, na tua empresa, qual que seja o tamanho, não é para ser negativo, se prepare. Se acontece uma coisa assim, que hoje, com a velocidade da divulgação da informação, eu me lembro quando nós passamos por 2 incêndios que foram resolvidos rapidinho, não é? Porque a Renault é muito organizada. Nem meia hora depois, tinha um jornalista na porta da fábrica. Donc, quem vai falar? Vai falar o quê? Ok, porque se você fala uma besteira em tempo real, vai começar a virar, não é? Donc, pode comprometer o faturamento da empresa. Né? Exatamente. Donc, e se tem uma consequência que está parando a linha, ou, por exemplo, neste momento, eu tenho um problema de peças, tenho que sentar com o comercial, ver o que vamos priorizar, como vamos comunicar com concessionários, né? Porque se você acompanha... Por isso que eu falo que essa crise é tão grande, eu não tenho capacidade de explicar, mas se você foca sobre as crises que podem acontecer, sobretudo agora, por exemplo, se tem um roubo de teus HD com todas as tuas informações, você tem uma segurança, você tem uma cópia, não, é a gente queria... Você não tem cópia? Vai dar problema. Donc, não é um ponto forte desse país que eu gosto muito, mas é bom se preparar. Sim. É aquela velha história, né? Você se antecipar a qualquer problema, você evita muitas frustrações e decepções. Né? Sim, bem, isto resume bem, não é? É igual, eu diria, igual futebol, não, é se preparar. Donc, a gente faz um treinamento, né? E que é impressionante de todas as crises que eu passei é que se tem um lado positivo, de repente tem alguém que vai se revelar um futuro líder, não é? Sim. Que entra com tanta garra na causa ali, que acaba se destacando nela. O pessoal que era responsável, eu me lembro de anotar tudo lá, para fazer as entrevistas, não sei o que. Em 48 horas, o pessoal falou que era um analista bom, meio tranquilo, e de repente você está vendo que tem um líder que está aparecendo. Né? E, sobretudo, controlar cada vez mais nesse mundo maluco, não é? Controlar a comunicação. E não deixar o teu chefão sozinho. Não é o presidente que vai decidir. Ele vai escutar o que o pessoal da célula de crise vai falar, ele vai concordar ou não, vai discutir, mas não pode ser decisões que aparecem. Eu não vou falar aqui, porque como eu gosto muito desse assunto, eu guardo arquivos de gestão de crise mal gerida, não é? E sobretudo, se está errado nos primeiros momentos,
E sempre assim, proteja as pessoas, veja as consequências sobre a atividade e, sobretudo, quando volta à vida normal, não esquecer de fechar essa célula de crise, né? Sim. O que aconteceu, o que aprendemos e como podemos melhorar, não é? Mas também eu estou dando risada porque em treinamento, é bom que treinamento você pode fazer besteira sem saber, não é? Sim. Passamos por coisas, sabe? O pessoal fala a coisa errada. E também, às vezes, tem coisas que acontecem no mercado que tem gente sacaneando, né? Eu não vou falar na cidade, porque depois vai dar problema, né? Mas, de repente, tinha o carro pegando fogo e não sei o que. Era uma armação. Olha só. Era. Tá. E complementando, né, com 2 pontos que eu achei bem interessante que você acabou de falar. Primeiro, essa questão de cuidar das pessoas, né? Porque o maior patrimônio de qualquer negócio hoje são as pessoas, né, Alan? Então, é muito admirável, porque quando a gente fala em uma estrutura fabril, obviamente a gente se preocupa com os bens materiais, mas trazer esse sentido para a vida humana, de fato, nesses cuidados, nesses momentos de crise, porque, querendo ou não, são essas pessoas que vão tirar, né, a empresa, a fábrica dessa mesma crise. Sim, então, sim. É muito, muito bonito isso. Eu me lembro numa empresa, tiveram uma sala com reféns, não é? 17 reféns, né? Depois que foi resolvido, tem que cuidar dessas 17 pessoas que passaram para um momento terrível. E falando de pessoas, nos meus 42 anos, eu tive bastante pessoas nas minhas equipes, mas eu sempre gostei de ter uma turma até 100 pessoas, né? Por quê? Porque você conhece todo mundo, né? Consegue. Lá do meu tempo na Renault, eu sempre falava com o diretor da fábrica, foram vários, vocês são loucos, o diretor da fábrica está entrando de manhã e durante o dia vão passar 3.500 pessoas, né? Então que ele tem um funcionamento, mas ele está gostando. Sim, propósito, né? Cada um tem o seu, né? Não, eu gostava até 100, gestor 50% homem, 50% mulher, eu no mínimo, e não é por regra, não sei o quê, porque se eu só tenho homem como gestores, é pré-histórico, não tem interesse, sobretudo no Brasil o pessoal não briga muito, né? E se tem 100% mulheres, vai ter que tomar um Lexotan, né? Também tem que ter essa complementaridade das visões e tem que ter essa complementaridade nas equipes, não é? Mas como você fala, gente é a coisa na tua vida profissional, a coisa mais complicada que você vai encontrar, mas ao mesmo tempo mais fantástica, é a gestão de pessoas. Porque o resto se resolve com processo, com KPI. Teve uma pessoa que você trabalhou aí, que eu acabei de receber uma mensagem aqui, ó, vou ler em tempo real para você, da nossa foto que acabamos de mandar. Um rostinho com vários corações aqui, um dos meus grandes mentores, sou fã dele. O Joanilton falando que você foi um dos grandes mentores dele. Um abraço, João. Mas foi também um super colega lá nas equipes de programação e distribuição nos anos 2000 e trabalhamos bem juntos, né? Mas agora ele está, como a gente falou, quando você passou pelo Lausanne, vira família, né? Sim. E com nível internacional, a Volvo e a Renault têm ainda algumas relações, né? Mais profundo ainda, né? Legal. Um ponto que você citou, né, que nesses momentos de crise, muitas vezes você tem um analista que está fazendo um trabalho ali legal, mas que acaba nesse momento despertando um grande líder ali, né? Então, o que você deixa para os profissionais que desejam alcançar esses cargos de liderança e de gestão como aprendizado, assim, como ensinamento, na verdade, né? O que eles precisam focar em desenvolver para se destacarem no mercado de trabalho, você como um gestor aí? Este
Geralmente nas entrevistas a gente fala, muito obrigado, é uma excelente pergunta, né? Mas eu vou falar uma coisa que todo mundo sabe, mas que é bom não esquecer. O organograma, ele é assim, sabe? À medida que você está subindo, tem menos gente. Alors, eu sei que hoje, não, Alain, não é assim, hoje todo mundo está igual, não sei o quê. É mentira. Mentira, não tá. O ser humano, ele é um bicho inteligente, evoluído, mas ele é um bicho, ou seja, ele funciona um pouco em matilha, né? Então, eu diria, primeiro entregar, ok? Mas para entregar tem que ter objetivos, né? Se fala com teu chefe, eu não entendi, meu objetivo não sei bem o que... Entender o que você deve entregar, não é? Ser curioso. Tem a curiosidade dentro da empresa. Eu me lembro, quando eu trabalhava na Renault, por exemplo, eu levava o pessoal do jurídico na engenharia. Sabe, a distância entre os prédios era de 123 metros e 40 centímetros, não é? Mas o pessoal não estava saindo. Então, lá, depois fizemos uma dinâmica de curiosidade, de pegar engenheiro da engenharia e levar nas concessionárias. Donc, seja curioso, porque a curiosidade ela vai te fazer aprender mais coisas. E também tem um negócio de visibilidade. Quero ou não quero, nas empresas menores não tem tanto esse problema, nas grandes empresas tem visibilidade, né? Eu sempre falo, talvez, no turno da noite da estamparia, tem um fulano muito bacana, mas ninguém conhece esse rapaz. Então, como que eu vou conseguir a visibilidade? Tudo que acontece na fábrica, quando acontece uma ação de responsabilidade social, uma ação de lançamento, e pergunta, você trabalhou na fábrica, às vezes tem pessoal da estamparia que não conhece a pintura, né? Vai lá, vai ver, seja curioso. Alors, é difícil de planejar, mas se você entrega e se você questiona, você pode evoluir. Mas também, como eu falo, é um pouco como o Napoleão falava, não é? É melhor ter um bom sargento com coronel ruim, não é? E se você chegou a essa vaga de supervisor e que você é um bom supervisor que entrega, você está feliz profissionalmente, tá bom. É melhor que ser... Agora as empresas evoluíram para caramba, mas quando tem a promoção, tem coisas que são extremamente complicadas que acontecem. Na hora que você é promovido, no primeiro nível é a gestão de mim, a minha gestão. Depois você vai para supervisor, gestão de pessoas. Alguém te ajudou? Alguém te ensinou? Você pode ler, mas é bom de receber, por isso que eu gosto de fazer mentoring. Na hora que você passa a gerente, você passa a ser gestor de gestores, que é outra coisa, né? É assim, vai, né? É que quando você está promovido, sobretudo nas primeiras etapas, tem que resistir à tentação de falar com o teu pessoal. Deixa, eu vou fazer. Tem que confiar no trabalho, né? Deixa, eu vou fazer. Não, tem que explicar. E também uma coisa que pode parecer um pouco complicado que eu vou falar, mas o que eu aprendi no Brasil? Aceita mais um cafezinho? Se eu aceito. O que eu aprendi no Brasil? Mandar gente embora. Porque se tem alguém na equipe que não entrega, os outros vão ver e vão falar, fulano não entrega, ele recebe igual da gente, as coisas assim. Não, o que eu aprendi? Chamo o fulano e falo, putz, sabe? A empresa é pequena, o Brasil está te esperando, e pronto, ele vai se virar, não é? Então, de novo, sabe, nessa conversa, eu não sei, nunca me formei aqui, mas eu gostaria de ver um pouco mais desses assuntos de gestão de pessoas
nas universidades, um pouco assim, não é? Ah, mas agora não tem mais chefe. Para com isso. Imagina, tem um incêndio. Caminhão de bombeiro, chefe. Todo mundo é igual. Vamos formar uma turma. Tem que ter. Alors, chefe, tem todas essas besteiras que aparecem, a diferença entre chefe e gestor. Não é assim. É gente, né? Uhum. Imagina o teu filho, o teu pai está na UTI e não tem chefe. Uhum. Vamos falar do que vamos fazer. Não é assim. Agora, chefe não quer dizer ditador. Tem que escutar. E a gente estava falando com o teu colega lá sobre as diferenças culturais. Que, por exemplo, francês briga, sabe? Mas briga numa boa. E aqui no Brasil não pode. Sabe, se eu chego... O Lucas... O brasileiro leva pro lado pessoal, né? O Lucas, que essa merda, relatório que você enviou para mim, não sei o quê. Com a França, o pessoal vai responder. Eu enviei o relatório que você pediu. E vamos falar. Bom, sou meia-dia e meia, vamos almoçar? Se eu fazer isso no Brasil, eu xinguei 3 gerações da tua família. Então tem que falar. Você viu ontem o São Paulo perdeu, não é? Que tristeza. E eu sou palmeirense, estou bem feliz. O Palmeiras ganhou. Mas como está o relatório, não é? Donc, eu me lembro que quando nós chegamos em Curitiba, os curitibanos falavam francês grita e não toma banho. Eu nunca vi um povo tomar tantos banhos como você, não é meio? Mas esse negócio, estou brincando, mas 50% dos negócios internacionais estão fracassando por falta de conhecimento da cultura do outro, né? Uhum. Em 5 segundos, eu vou me conectar com meu colega da Renault da Índia. Uhum. Mas não quer dizer que eu entendo como que ele funciona, né? Sim. Donc, essas coisas de gestão do pessoal, de cultura. Quando a Renault comprou a Nissan, felizmente tivemos aulas de formação para entender como um japonês funciona, como um francês funciona, né? Uhum. Porque senão pode chegar a decisões erradas, submissão à autoridade, que é terrível, né? Sim. Isso que você comentou de nós entendermos como é que funciona diferentes culturas, né? Não precisamos ir muito longe. Quando eu comecei o Motor e Mentor aqui, tanto o podcast quanto a empresa, foi pelo seguinte fato. Eu tive a oportunidade de trabalhar em concessionárias, né? Então eu entendia muito bem a dinâmica da concessionária. Em 2018, quando eu fui igual você diz, né, pro Losango, pra Renault, eu não tinha ideia do que se passava dentro de uma fábrica. E quando eu cheguei lá, na fábrica, eu percebi uma coisa. Os meus colegas de equipe, como nós trabalhávamos no suporte do chão de fábrica, eles também não faziam ideia do que acontecia na concessionária. Então, assim, é uma operação completamente interligada com uma lacuna gigantesca no meio. Então, o que eu tentava fazer lá e que eu tento fazer hoje é mostrar a importância que o trabalho do colaborador da indústria tem para o colaborador da concessionária e o trabalho da concessionária para o colaborador da indústria. Sim. Porque exatamente isso. Muitas vezes acontecem as desavenças profissionais e as pessoas acabam levando para o lado pessoal. Sim. E muitas vezes o maior prejudicado disso tudo é a operação. Por quê? Porque a pessoa não faz ideia da importância do trabalho dela lá na linha final. Na tua linha, é bem importante isto. Uma época eu assumi a direção da qualidade, né? O pessoal não me deixava entrar na fábrica. Falei, tá bom, eu vou ir na rede, né? Então eu ia nas revendas, mas eu sempre levava comigo um colega da engenharia e um colega da fábrica, né? E depois a gente organizava um bate-papo entre o gerente da oficina e o engenheiro ou o fabricante, né? Qual é o seu maior problema? Temos um problema com a porta do Clio, são vários clientes que estão reclamando, não sei o que. O pessoal da engenharia fala, não, estamos analisando uma solução, sabe como que, não é? Sim.
E o gerente fala, tudo bom, mas a pessoa fala, mas o que o senhor está fazendo para resolver o problema do cliente, né? Alors, o gerente falava, faz assim, assim, como que é a palavra? Gambiarra, né? Gambiarra. Ajuste técnico. Ajuste técnico. O rapaz da engenharia, do Boa-Fé, fala, mas não pode fazer isso. Eu falei, como que eu falo com o cliente? Mas ao mesmo tempo, a gente pegava os concessionários e botava lá no centro do 0800, né? Quando o cliente liga, às vezes é pesado, né? Porque tem besteiras que acontecem, poucas, mas por isso que tem que ter essa capacidade de resolver rapidamente. Reatividade. Mas esse negócio de intercâmbio dentro da própria empresa, mas tem que ser dentro da tua empresa, pode ser, não sei, no hotel, numa estação na rodoviária, as coisas assim, de sempre conhecer as outras áreas, tudo isso no final vai beneficiar o cliente, né? Mas é verdade, como você falou, são dois mundos muito diferentes, né? Sim. Agora eu acabei de voltar do Mato Grosso do Sul, eu fui na Nissan visitar os colegas, aproveitar. Eles falaram lá, eles vendem só pick-up, e o pessoal fala, você aceita o gado? Porque lá você pode pagar uma parte com gado, né? Gado, sim. Com certeza, na comercial de São Paulo, ninguém está preparado para saber disso. Ser bem gado. O fulano chega com dinheiro vivo, né? Não sabe? Donc, parece brincadeira, mas é uma realidade do mercado. Sim. Não quer dizer que no próximo treinamento dos vendedores você tem que ensinar se você pode ou não pode aceitar gado, mas tem que saber que numa terra como o Mato Grosso do Sul, que tem dinheiro pra caramba, sim, se prepara a esse tipo de coisa, né? De ocasião, né? E como você, só para encerrar, você estava falando eu estava falando das diferenças culturais, né? Eu tinha um colega que entrou na Renault, antes da Renault, ele trabalhava numa empresa, ele cuidava de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. São 3 países. Sim. Quando você bota um mineiro, um baiano e um carioca na mesa para falar, ele trabalhava numa empresa telefônica, uma coisa assim. Imagine as atitudes, os posicionamentos. É muito interessante. É bem isso, né? Esse intercâmbio e o aprendizado é um só, né? É um só não, são muitos aprendizados. Mas a lição que fica disso tudo realmente é essa importância de, um termo que vem sendo muito utilizado é essa empatia, né? Muitas vezes nós não entendemos o porquê o outro está deixando de nos entregar. E aí, a partir do momento que nós conhecemos a realidade daquela pessoa, se torna muito mais palpável nós verificarmos como nós podemos contribuir para um crescimento não só da empresa, mas um crescimento pessoal e profissional. Né? Até como você falou, esse crescimento. Senão você está nivelando por baixo. Sim. E se você começar a nivelar por baixo, a concorrência vai te matar. Não tem problema. O mercado, e qualquer seja o mercado, é uma selva, né? Estou vendo aqui, porque o brasileiro, ele tem essa capacidade de, eu fui despedido e vou abrir o meu negócio. Eu vi que o ano passado foram abertos 4 milhões de microempresas, né? Mas também tem que ter imaginação, não é? No meu bairro, em cada quadra, eu talvez estava pensando abrir uma hamburgueria gourmet, não é? Um pet shop, uma barbearia, uma academia de pilates. Em cada quadra, gente, não vai dar, não é? Eu não estou criticando, até estou admirando essa capacidade de abrir um negócio, mas tome cuidado, né? Por isso que Até porque, estatisticamente, 1 a cada 5 empresas fecham, quer dizer, 4 a cada 5 fecham nos primeiros 5 anos. É isso que eu falo, quando eu falo com o pessoal que estão montando negócio lá, como sair dessa área que é startup zumbi, não é? Sim. Que é complicado. Mas eu, ao mesmo tempo, porque eu nunca mexia com isso, que quando você trabalha numa multinacional, também que é muito importante, você não mexe com seu dinheiro. Sim.
Vou falar, Lucas, vai sair do teu orçamento? Ah, não, vai sair do teu. Mas o dinheiro nem do Lucas, nem do Alain. Sim. Agora, quando eu tenho meu negócio, Vou te falar que é complicado, hein, Guilherme? eu abro a gaveta e se tem dinheiro, tudo bem. Se tem que ter no banco, tô morto, não é? Donc, Mas isso de startups, um primo meu, ele é bem ligado em tecnologia e ele fala, todas essas startups unicórnios já deram muita zebra antes de serem unicórnios. Sim. Né? Então, é bem comum isso, né? E pra gente encaminhar pra reta final do nosso podcast aí, me conta um pouquinho da tua rotina atual. Falou que tava no Mato Grosso do Sul, agora tá viajando, já comentou que também dá mentoring pra startups, né? Como que é essa tua rotina de aposentado aí na comissão da Aliança Francesa, Brasil-França, né? Sim. Agora que estamos voltando a atividades presenciais, eu sou um dos diretores da Câmara de Comércio França-Brasília do Paraná, não é? Eu gosto de trabalhar com a Aliança Francesa para promover que, de qualquer maneira, os seus filhos, meus netos, todo mundo fala português e inglês, não é? Isso é normal, não tem... Agora tem que brigar pelo terceiro idioma. O francês é um idioma que o pessoal gosta, até inclusive, se eu pego a geração, não a minha, de antes, nos anos 50, o francês era o primeiro idioma ensinado, não é, no Brasil, né? Depois os americanos chegaram, mas nem vou falar, vamos marcar uma outra reunião. Senão é mais uma hora de conversa, né? Não, mas eu estou viajando, porque, por exemplo, o Brasil é tão grande, é um negócio que ainda, apesar de quase 30 anos, que eu não consegui integrar. Minas Gerais é maior que a França, né? Donc, lá o Paraná é do tamanho da França. Então, como eu falei, nós falamos, quando eu trabalhava, o pessoal falava, você conhece Fortaleza? Se eu conheço o aeroporto, o Hotel Mercury, é a concessionária da Renault, mas eu não conheço Fortaleza. Donc, eu aproveitei lá de ir de Curitiba até João Pessoa de carro, não é? É muito interessante. E a natureza nesse país não é brincadeira. Não é? Mas, ao mesmo tempo, à medida que você está subindo, você começa a aparecer mais pobreza, mais corrupção. Você pode cortar depois essa palavra, se você quiser. É triste, não é? Mas essa diversidade, agora foi no Mato Grosso do Sul que eu não conhecia, a terra como os pés vermelhos lá. Mas qualquer lugar, a natureza nesse país é impressionante, né? Quando você está sozinho lá numa estrada, com essas montanhas, com essas... às vezes eu tiro fotos que eu mando para a França e o pessoal fala, você voltou? Sabe? Tem uma diversidade de paisagens. Também eu parei, falei com... Eu gosto de falar com o pessoal, falei com os caminhoneiros, né? Sabe o caminhoneiro que faz a comida na lateral? Sim. Deve ser um caminhão da Volvo, eu vou falar para Mas eu falei, o senhor está na estrada há quanto tempo? Aí ele falou, há 15 dias. E falta quanto? Mais ou menos igual. Ou seja, esse senhor está ficando um mês dentro do caminhão no interior do Brasil. É uma coisa impressionante, né? Também, quando eu parava nas lanchonetes de caminhoneiro, né? Eles perguntam, você é caminhoneiro? Alors, no início, eu falava, não. Alors, se você fala não, eles cobram o café. Alors, depois eu falava, sim. Porque tudo bom, eu sei que tem meu sotaque, mas quando eu falo sim, pessoal acha que eu sou caminhoneiro argentino, uma coisa assim. Donc, viajar, semana que vem eu estou indo para São Paulo, tem uma nova exposição de Van Gogh que deu a volta do mundo, que está chegando no Brasil, né? Que legal. É Van Gogh 3D, você está entrando nas obras, né? Olha só. Então, são coisas... Donc, eu tenho que me ocupar, assim, e quando aparece a oportunidade lá, de ajudar ou de conversar com startup, ou de fazer mentoring, é interessante, porque como eu falei,
Eu sei que eu ajudo, mas também o pessoal me ajuda. Estou aprendendo coisas novas. Atrasa um pouco o envelhecimento da CPU, não é? Mas tem Sempre reciclando conhecimento. O mês que vem vou viajar para a minha outra terra, lá, primavera na França, né? É sempre bom. Sempre bom. Okay. O bom é essas defasagens das estações, dá para... Sabe? Bem conversadinho, dá para manter sempre um clima aí dos 20, 25 graus. Mas falamos de coisas positivas, mas é importante lá, porque é muito importante o teu programa, não é? Então, hoje, a mensagem forte, que além da nossa boa conversa, é se preocupar sobre como tocar essa gestão de crise, se aparece uma crise na tua empresa, como se preparar, como resolver, como comunicar, como falar com as autoridades, essas coisas assim, não é? Porque pode acontecer a qualquer momento, qualquer seja o teu... Todos os dias. Eu vi na França tem uma crise agora com pizza. Tem pizza com um micróbio ruim, não sei o quê, e tem crianças que foram hospitalizadas. Como? E hoje, quer dizer, hoje essas informações estão dando a volta do mundo. E da mesma maneira que quando choveu pra caramba, anteontem no Rio de Janeiro, 2 horas depois, já estava nas informações do mundo inteiro, não é? Então, 18 mortos estava vendo hoje na hora do almoço. 18 mortos já. Donc, quando eu vi esse negócio, o governador quer fechar a central. E quando você fala uma central atômica, o pessoal começa a ficar, vou ficar sem energia, o que vai acontecer? É uma gestão de crise, né? É uma gestão de crise, que eu não gostaria de... Mas é bem interessante que essa visão, né, da importância dessas pessoas estratégicas com diferentes visões e, mais uma vez, aquilo que a gente estava falando, né, esse intercâmbio cultural que não necessariamente precisa sair da empresa, mas esse intercâmbio interno, né, para explorar esse mercado próprio, digamos assim, sempre buscando não só para a empresa, mas por uma sociedade melhor desenvolvida, sempre, né? Sim, resume bem, não é? Porque você vai aprender e no final vai ajudar. Sim. E às vezes acontece, você não se sente muito à vontade, eu não vou ter futuro nessa empresa, sai. Sim. E depois volta. Sabe quantas vezes eu vi isso, não é? Estagiário. Meu não foi contratada. Vá no mercado. E depois volta. Sabe? É interessante, né? Legal. Alan, mais uma vez gostaria de te agradecer pela tua presença aqui, de vir compartilhar tanto conhecimento conosco. Chegou brevemente aí do Mato Grosso do Sul. Veio que nossa agenda casou certinho aí, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por tantos ensinamentos. E saiba que o Motor Inventor, para tudo que precisar, estará sempre de portas abertas para lhe receber aqui. Muito obrigado, Lucas. Obrigado para vocês. Estou à disposição se vocês querem. Como é que te encontram lá no LinkedIn? Exatamente, ok? E no Instagram também. No Instagram também. Não está muito. Mas todos os dias eu recebo uma oferta para um céu. Outro dia recebi uma proposta, não sei o que aconteceu, lapidor de pedra preciosa. A empresa fulano de tal está procurando um lapidor, não seria para... sim, um lapidador, né? Lapidador de pedra preciosa. Falei, currículo vasto. Sério, né? Ok, Matu, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado, meu caro, tudo de bom. Um grande abraço. Então vamos encerrando por aqui mais um episódio do Motor Inventor, hoje com o grande Alain Tissier, um francês sensacional aqui, com boas histórias. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até breve. Um grande abraço.